palavra do Senhor, pela segunda vez, Jesus vai dizer, e está registrado nos Evangelhos, lançai as redes. E isso vai acontecer depois da sua ressurreição e foi registrado em João capítulo 21. E eu queria, nesse momento, fazer a leitura dos versículos 15, 16 e 17. Queria convidá-los a ficarem em pé para a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Pai querido, nesta hora, outra vez, esse teu povo amado está reunido para te cultuar. Durante esse dia todo, eles terão tantas atividades aqui, focadas na obra do ministério. E eu quero te pedir, Senhor, esteja com eles, dirija-os, ensina-os, fortalece-os, motiva-os segundo a tua palavra. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, ó Senhor, revela-te a nós. Fala conosco, dirige-nos. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Os senhores podem se assentar. Alguns anos atrás eu fui solicitado pelo diretor de uma escola cristã a fazer uma visita. Havia uma senhora naquela escola que havia acabado de se converter e estava vivendo uma situação muito pesada, muito difícil. Ela estava num estado já avançado e terminal de câncer. Ela era viúva e tinha uma filha única de 7 anos de idade. Seus parentes moravam distantes dela e por isso estavam muito desconectados da menina. E a grande luta do seu coração era decidir com quem a menina ficaria após a sua morte. Você já pensou nisso? E aí eu fui chamado para conversar com ela. Conversamos, oramos, para que Deus desse a ela convicção de quem seria a pessoa certa para essa missão de receber a sua filha e continuar a obra que aquela mãe não poderia realizar. Esta cena tão comovente que eu presenciei no passado me ajuda a entender o que estava acontecendo aqui. Jesus não somente estava restaurando a Pedro no seu apostolado, mas estava ensinando a todos nós o que significava continuar a sua missão aqui na terra. A obra de Deus é uma questão de amor. A obra do evangelismo é uma questão de amor. Amor a Jesus e amor às ovelhas de Jesus. Mas esta era uma lição difícil de ser entendida pelos seus discípulos. Pedro não a compreendeu de pronto, muito menos os outros discípulos. E eu creio que muitos de nós, às vezes, não temos entendido o objetivo e a missão que o Senhor nos deu. Havia no coração dos discípulos uma série de conceitos,
de quais eram as expectativas do Senhor para com eles, que os faziam não enxergar o que de fato Jesus esperava, que já este tempo tivesse tomado os seus corações e as suas mentes. Cada uma dessas atitudes refletidas em Pedro eram boas, santas, mas não eram a verdadeira motivação que Jesus esperava dele. Por isso hoje eu gostaria de mostrar o grande contraste que Jesus nos ensina aqui entre as motivações do coração de Pedro e a motivação que Jesus esperava que existisse no coração de cada um dos seus discípulos. Que motivações são estas que estavam no coração de Pedro? Nós só entenderemos o contraste se nós pudermos trazer à nossa mente os fatos que estão por trás desse cenário. Havia no coração de Pedro o sentimento de que ele amava Jesus mais do que qualquer outra pessoa nessa terra. E por isso Jesus perguntou: tu me amas mais do que esses? Tinha uma razão. Pedro tinha convicção que não somente amava Jesus, mas amava mais. E ele havia tentado expressar isso da maneira mais forte possível. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Em outra ocasião, registrada em Mateus 26, 33, a palavra do Senhor diz assim: e então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. E ele não somente afirmou que estava pronto a matar e morrer por Jesus, mas tomou atitudes que tentavam demonstrar que isso era verdade para ele. Em João 18, verso 10, a Bíblia diz assim: aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. E o nome do empregado era Malco. Ainda que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes na noite em que ele fora julgado, havia no coração de Pedro o sentimento de que sua missão era matar ou morrer por Jesus. É interessante que muitos de nós vemos a fé da mesma maneira que Pedro a percebia até aquele dia. Nós vemos a proclamação do Evangelho como uma causa. E a gente levanta a bandeira de uma causa. A gente vê a proclamação do Evangelho, às vezes em alguns segmentos, não nesse, como a proclamação de uma doutrina. E a gente está lá para levantar a bandeira da nossa igreja, da nossa doutrina. E é interessante que quando a gente viaja pelo mundo, a gente vai encontrar, às vezes, em lugares em que o Evangelho tem tanta dificuldade de penetrar, crentes brigando entre si e não entendendo que eles têm que enfrentar o maior de todos os inimigos, que é Satanás, que está dominando a mente e a cultura de um povo. Porque eles entendem que é uma causa. Eles estão lá defendendo uma doutrina. Alguns até imaginam que a proclamação do Evangelho é a proclamação de uma grande visão. E até perguntam: você já recebeu a visão? E a semelhança de muitos homens que mataram, morreram pelas grandes causas que abraçaram, nós também pensamos que é justamente isso que o Senhor espera de nós, que nós abracemos a causa. Mas foi naquela praia, ao lado do Mestre, Senhor da sua vida, que Pedro vai aprender a maior de todas as lições do seu discipulado.
Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, tu sabes que te amo, respondeu Pedro. E Jesus lhe fez o pedido: esteja pronto a amar por mim. Esteja pronto a amar e cuidar das ovelhas cansadas, perdidas, desgarradas, esfoladas pela vida, que eu amei até a cruz. Ame-as por mim. Mais do que uma causa, uma doutrina, uma missão, eu lhe ofereço pessoas que eu amo, para que você as ame e cuide por mim. Você lembra daquela mãe? Você pode imaginar ela indo ao advogado, depois ao cartório, para deixar em testamento a sua filha para alguém. Se você tem filhos, você vai poder entender o que essa mãe sentiu. Jesus deixou este mundo, os grandes e os pequenos desta terra, para que nós nos amássemos por Ele e para Ele. E hoje a grande pergunta feita a Pedro está sendo feita a cada um de nós. Tu me amas? Tu me amas? Ame estas pessoas por mim. Quando o amor a Jesus nos leva a amar pessoas, a obra de Deus não é pesada. A obra de Deus é algo que nasce espontaneamente no nosso coração. Quando Michel, nosso primeiro filho, que está pregando aqui hoje, nasceu, eu confesso que eu fiquei enciumado por ele. Porque minha mulher amamentava e não me ouvia muito, porque ela estava muito cansada. Eu podia fazer o que fosse que ela estava dormindo, ela estava dormindo. Mas quando Michel fazia ela pulava da cama. Eu dizia: ô bichinho, chegou aqui e já tomou meu lugar. Não é fácil levantar de madrugada, trocar uma criança, amamentar. Mas a gente faz, não porque é uma causa, ser pai ou mãe. A gente faz porque a gente ama. Quando meu filho cresceu, chegou a época da juventude, ele sempre foi regrado, servo do Senhor, mas chegava tarde. A minha esposa não aguentava, dormia, e eu ficava acordado na cama para ver a hora que ele chegava. Não conseguia dormir. Só conseguia dormir quando ele chegava. Ele não era uma causa, uma missão, ele era o amor da minha vida. Jesus entregou esse mundo para nós continuarmos a sua obra. Ame a Jesus e ame as pessoas, e a missão vai fluir naturalmente da tua vida. Segunda coisa que eu vou aprender com Pedro, a segunda motivação que fica clara nesse texto é a disponibilidade de Pedro em levantar recursos para a causa. Eles haviam recebido a ordem de Jesus para irem até a Galileia, pois ali ele os encontraria. Eles com prontidão atenderam o convite do Senhor e foram para a Galileia. Eles não sabiam quando ele viria, onde ele os encontraria, não sabiam o que ele esperava que fizessem enquanto o aguardavam. Por isso, com uma atitude de não ser pesado a ninguém,
foram levantar os seus próprios recursos. Como uma atitude de certa independência, e sendo 7 deles pescadores profissionais, eles não tiveram dúvidas, começaram a pescar. Eu lembro-me quando os meus pais se separaram, como eu me sentia se tivesse de pedir dinheiro para o meu pai. Você sabe que numa situação de separação, antes da separação, uma família vive com 100% do salário, não é? E depois da separação, dependendo do acordo feito, 30%, 40%, no máximo 50%. Então você imagina se hoje, não é, a gente cortar 70% do seu salário e você tivesse que viver. Bom, isso foi o que aconteceu lá em casa. E eu era o filho mais velho. E às vezes as contas não fechavam, porque era a mesma coisa. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar luz, pagar água, fazer compras. 4 irmãos, ao todo 4, mais minha mãe. E de vez em quando eu tinha que pegar o telefone, ligar para o meu pai e dizer, olha, não deu. E às vezes eu ficava pensando, como eu podia ganhar dinheiro para não ter que pedir dinheiro para o meu pai. E arrumei trabalhos, tentava fazer bicos, pelo menos para cobrir parte das despesas, porque eu queria ser de alguma maneira independente. Eu acho que Pedro tinha o mesmo sentimento, ele não queria ser pesado para Jesus. E ele queria estar preparado para que quando Jesus chegasse, eles pudessem continuar a obra. E então ele entendeu que precisava levantar grana. E ele saiu então para pescar. Mas o interessante é que a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Nada. E aí da praia, Jesus faz a pergunta mais desconcertante. Se você já foi pescar, passa um barco aqui, passa o outro, está pescando, a gente pergunta, e aí, está dando peixe? Como é que está a pesca? Mas olha só o que Jesus vai perguntar, versículos 5 e 6. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, não tendes nada que comer? Responderam, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. O que Jesus queria ensinar para Pedro é que não somos nós que levantamos recursos para Jesus, é Ele quem nos sustenta todos os dias. Eu fiquei admirado com a palavra do presidente aqui na abertura dos trabalhos. Talvez o ano mais difícil que temos enfrentado no Brasil. O ano em que tem havido tremendo desemprego, tem havido quebra na produção, tem havido um crescimento negativo já 2 anos seguidos no PIB brasileiro. E ele deu uma palavra aqui que para mim ilustra o que a gente está dizendo. Foi a melhor arrecadação de todos os tempos. Não foi isso que o senhor falou? Sabe o que é isso? É Jesus dizendo, não são vocês que levantam dinheiro para mim. Sou eu que sustento a minha obra. Quando eles chegaram à praia, o espanto foi ainda maior. Porque Jesus já estava assando um peixe. E eles não tinham pescado o peixe. E ele tinha pão que eles não tinham assado. E
certamente Pedro se lembrou da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o grande contraste dessa história está na pergunta feita depois de terem comido. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo. Então ame as minhas ovelhas, apacente-as, alimente-as, cuide delas com todo o amor que tenho tido por você. Faça isso por amor de mim, ou a mim. Algumas vezes pensamos como Pedro: eu estou pronto a levantar recursos. Mas não entendemos que nunca levantamos nada. Sempre foi Ele quem nos sustentou. E enquanto nós caminhamos em obediência, porque a obediência foi lance a rede do outro lado, Ele derrama a sua abundância. Mas o que Ele espera é que o amemos, e por causa do amor, amemos as suas ovelhinhas. A obra de Deus, a obra da evangelização, é uma questão de amor. E é interessante aqui que a distância entre o fracasso e o sucesso para Pedro era muito pequena. Tinha a largura do barquinho. Se a gente estuda um pouquinho, vai aprender que esse barquinho que Pedro usava não era tão pequeno assim, cabia 12 discípulos, mais Jesus. Ele tinha 2,5 metros de largura. A distância entre o fracasso e o sucesso para Pedro tinha 2,5 metros de largura. Você joga a rede desse lado, não pega nada. Você joga a rede desse outro lado, estoura as redes. Do lado em que eles estavam jogando as redes, nunca vão pegar nada. Do lado que Jesus escolhera, havia abundância. A distância entre o fracasso e o sucesso do apostolado de Pedro seria assim. A diferença era o amor que ele estaria disposto a investir nas ovelhas de Jesus. A distância entre o fracasso e o sucesso da minha vida espiritual, da sua vida espiritual, da minha missão, da sua missão, está na disponibilidade de amar as ovelhas de Jesus de perto e de longe. Jesus queria que ele entendesse que ele não precisa de levantadores de recursos, mas o que ele precisa é de pessoas que possam amar por ele as ovelhas por quem ele morreu na cruz do Calvário e esteja disposto a investir a sua vida nelas. Eu não estou dizendo que para distribuir 180 milhões de Novos Testamentos vocês não têm que levantar recursos. Eu não estou dizendo que para distribuir 2 bilhões de textos da Palavra de Deus no mundo vocês não precisam de recursos. O que eu estou dizendo é que esse não é o nosso alvo, nem essa é a nossa motivação. As pessoas precisam ser o nosso alvo, a nossa motivação. E se nós estivermos olhando para as pessoas como Jesus olha, o ímpio vai dar dinheiro para fazer isso. Porque a Bíblia diz que enquanto os justos dormem, os ímpios trabalham o dinheiro que ele precisa. E quantas vezes eu já vi isso na minha vida? Portas que Deus abre. Coisas inacreditáveis. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Emirados Árabes, um dos príncipes governantes disse que jiu-jitsu
e judô precisa ser ensinado em toda a escola. E tem milhares de cristãos missionando, falando a palavra de Deus, professores de jiu-jitsu e judô, trabalhando lá. E sabe quem paga a conta? O príncipe. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Terceira motivação que precisava ser amplificada pelo Senhor era a disposição de Pedro em servir o seu mestre. Tanto nas cenas dos evangelhos quanto agora, nós podemos perceber esta prontidão nele. No Monte da Transfiguração, Pedro logo se ofereceu para construir as tendas. E agora, ele quando percebeu que era Jesus, nadou até a praia e foi o primeiro a chegar. E quando Jesus pediu mais peixes para assar, ele foi puxar as redes. Às vezes essa prontidão era tão grande que ele colocava em situações complicadas. Quantas vezes no Novo Testamento a gente vê Pedro em umas situações complicadas? Mas o mais difícil para Pedro foi responder a terceira pergunta do Senhor. Pedro, você me ama? Terceira vez. E é interessante que na mentalidade hebraica e na língua hebraica não existe superlativo. Então a maneira da gente colocar o superlativo na mentalidade e também na língua hebraica é a repetição. Por exemplo, não existe santíssimo, mas ele vai existir santo, santo, santo é o Senhor. A maneira de colocar o superlativo é repetindo. E aí Jesus está repetindo pela terceira vez. Pedro, tu me amas. Pedro vai responder: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. E aí Jesus vai dizer para ele: então transforme a sua prontidão em servir na prontidão de amar as minhas ovelhas. Parece a mesma coisa, mas não é. Alguns de nós que somos pessoas realizadoras, eu sou uma pessoa realizadora, você também. Não dá para você tocar o seu negócio se você não for um realizador. E é interessante que, como pessoas realizadoras, nós gostamos de viver diante das metas, dos objetivos, dos alvos, dos projetos. E alguns de nós temos uma santa prontidão para servir, para trabalhar e fazer o seu melhor para o reino de Deus. E às vezes não param para olhar atrás quantas ovelhas feridas ou mesmo mortas nós deixamos no caminho do serviço. Você conhece gente na sua igreja que você dá uma missão, ele cumpre, mas que cria tanto problema que você não tem vontade de dar mais a missão? Conhece? Eu li alguns anos atrás um livro muito interessante, não tem em português ainda, não é? Mas a tradução do título era Os Santos Dragões. Gente que é trator, tem um alvo, tem uma missão, vai realizá-la, mas não sabe amar. É interessante que quando Deus determinou a Moisés seguir em direção à terra prometida, ele deu uma visão muito estranha para Moisés. O ritmo da marcha
tinha que ser das crianças e dos velhinhos. Sabe por quê? Porque senão as crianças e os velhinhos iam morrer na jornada. Deus não nos chamou para sermos tratores, para realizar os projetos. Deus nos chamou para amarmos as ovelhinhas por quem Ele morreu. Porque às vezes no afã de servir, de completar, nós perdemos o sentido do verdadeiro serviço. Amar, cuidar, abençoar, alimentar as ovelhas de Jesus. Tudo mais é acessório. A obra de Deus, a obra da evangelização, é uma questão de amor. Isto era o que Pedro e todos os outros discípulos teriam que aprender naquela santa manhã com Jesus ressuscitado. E é interessante porque parece uma contradição do que eu estou falando, porque muitos desses homens morreriam por Jesus. Eles seriam os mártires da fé. Mas antes eles tinham que ser os amantes das ovelhas de Jesus. Porque menos do que isso seria o trabalho de um mercenário e não de um pastor de ovelhas. O desafio de Jesus para mim e para você hoje é tremendo. Você vai distribuir os Novos Testamentos porque você ama a pessoa que vai receber. Alguns desses você vai ter que cuidar, porque eles vão ser recém-nascidos na fé e não vão saber caminhar. E aí você vai ter que parar no meio do caminho para cuidar deles. Você vai ter que amar gente complicada como Leocádio. Imagina como Leocádio era complicado. Não é verdade, Leocádio? Agora eu quero dizer para você que você também é um complicado. Para pensar. Se não fosse o amor de Jesus na minha vida e na sua vida. Deus vai dizer anos complicados. As ovelhas pelas quais Jesus morreu e quem Jesus nos confiou. Essa é a nossa maior missão, o resto é consequência. Lembra daquela senhora? Ela me chamou depois de alguns dias e disse: pastor, já sei para quem eu vou deixar minha filha. E eu estava muito curioso, porque eu estava orando esse tempo todo por ela. A decisão era muito séria. E eu fiquei pensando, para quem a senhora vai deixar a sua filha? E ela me deu uma resposta que o sangue do italiano fez ferver. Ela disse assim: eu vou deixar minha filha para minha vizinha de porta aqui do prédio. Eu queria que a senhora orasse, porque hoje à noite eu vou visitá-las e vou pedir para eles assumirem a minha filha quando eu morrer. Bom, meu sangue de italiano ferveu. Porque o sangue de italiano é sangue, carne. Eu falei assim: só tem certeza? Não é da sua família? Toma cuidado, porque a senhora vai deixar bens, ela tinha bens. A senhora vai deixar a sua pensão. Eles serão curadores do seu patrimônio. Ela olhou sério para mim e disse assim: eles amam a minha filha e a minha filha os ama. Para quem eu poderia deixar
senão eles, o meu bem mais precioso. Jesus deixou o bem mais precioso dele para mim e para você. Essas pessoas que a gente não sabe o nome, mas antes da fundação do mundo, Jesus já as conhecia. Que a gente não conhece a história, mas que todos os dias Jesus está do lado delas, ansiando para que um dia o coração dela se abra, para que o poder da cruz se revele na mazela de vida que elas vivem. E Ele me chamou você, e disse: tu me amas? Ame os meus cordeiros. Nessa manhã que vocês vão treinar, que vocês vão ter relatórios, e como qualquer organização, existem números que a gente tem que considerar. E é uma tentação para a gente olhar com os olhos do mercado. Não é verdade? Não olhe com os olhos do mercado. Olhe com os olhos de Jesus. Não olhe só porque foi feito. Chore por aqueles que Jesus ama. Porque esse é o sentido da nossa missão. Que Deus nos dê graça para vivermos aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos.